Amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui nessa oportunidade santa e gloriosa, gravando essa mensagem que pode entrar no seu coração e fazer uma transformação que você jamais entenderá. Glória a Deus. Antes quero lhe pedir, meu amado irmão, meu amado assistente, que se inscreva neste canal, nos ajude a pregar o Evangelho, a levá-lo mais longe, a fazer Jesus conhecido de todas as nações. A Bíblia diz que quando ele for conhecido de todas as nações, então virá o fim. De forma que o fim ou a volta do Senhor Jesus Cristo depende de nós, depende da nossa presteza, da nossa rapidez em anunciar o Evangelho. Portanto, eu lhe peço que se inscreva, que compartilhe as mensagens e lá naquele sininho, lá do lado direito do seu celular, você toque também para que possa receber as nossas notificações. Convido para ler no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 1 ao 3. Evangelho segundo João, capítulo 21, 1 a 3. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Aleluia! Meus amados irmãos, falaremos sobre o tema A Equivocada Decisão de Pedro. Vamos entender um pouco por que Pedro, sendo um dos apóstolos tão queridos, tão ligados ao Senhor, ele, dias depois, 3 dias depois que Jesus ressuscita, ele toma a decisão tão equivocada de abandonar o ofício que antes ele havia jurado. Estamos numa situação em que Jesus já tinha ressuscitado, mas havia em Jerusalém uma mentira que foi contada pelos judeus de que o corpo de Jesus seria tirado do túmulo pelos próprios discípulos, para que eles pudessem maquiar a ressurreição. E eles disseram, não, os discípulos é que vão roubar o corpo dele para depois dizer que ele ressurgiu dos mortos. Como Jesus ressuscitou, então eles ficaram com medo de que os romanos, os judeus contrários, fizessem alguma coisa. Então a Bíblia diz que eles estavam em um lugar, a Bíblia não diz onde era esse lugar, e no título de Jesus aparece aos 11, mas na verdade Tomé não estava ali. Tomé faltou àquela reunião. Jesus chega e sauda-os com a paz do Senhor. Eles ficam meio espantados e Jesus retoma de novo, saúda de novo com a paz do Senhor. Depois, 8 dias depois, Jesus aparece a eles de novo, estavam no mesmo lugar e Tomé estava. Da primeira vez, foi dito a Tomé que Jesus apareceu, ele não acreditou, ele disse, eu só acredito se eu colocar a mão do lado dele, aonde ele foi furado, eu só acredito assim. Jesus então apareceu 8 dias depois e lançou isso no rosto de Tomé, inclusive chamando-o de incrédulo. Essa era a segunda vez. Na terceira vez, Pedro promove ali uma reunião. Está clara a intenção de Pedro de que ele não estava muito interessado em continuar o ministério. Até porque o próprio João, que escreve este livro, no capítulo 20 e versículo 9, o próprio João diz que quando eles foram atrás ver Jesus, foi anunciada a ressurreição, e eles foram lá, o próprio João e Pedro
vendo o corpo, vendo que o corpo não estava mais ali, vendo que o túmulo estava vazio, não lhes interessou muito. E a Bíblia diz que eles foram para casa. E no versículo 9 diz, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Era uma doutrina que, apesar deles terem ouvido isso por mais de 3 anos, isso não lhes entrou no coração. Pedro então faz ali uma reunião no mar, à beira do mar. Então é uma prova quase que cabal de que eles estavam querendo voltar ao velho ofício da pescaria. E estavam ali 6 apóstolos. Eram 11, porque Judas havia suicidado, tinha se suicidado. E nós tínhamos ali 11, porque Matias só foi eleito lá depois de Jesus subir ao céu. Foi eleito pelos próprios discípulos. Eles então, naquela reunião, Pedro resolve pescar. Significa dizer que eu não tenho mais nenhum compromisso com outra coisa, agora eu vou pescar. E os outros também, os outros 5. Estavam em maioria, que eram 11, ali tinha 6, e eles foram pescar. Jesus deixou que tudo isso acontecesse. E segundo o relato de João, já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era. Jesus então pergunta, filhos, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam que não. E ele então disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Ora, Jesus relembra ali, naquele momento, o milagre da pesca maravilhosa lá de Lucas 5:1 a 11, quando eles estavam sendo escolhidos. Pedro foi um dos primeiros a ser escolhidos ao apostolado. E lá em Lucas 5:11, Jesus, para provar o quanto estava com eles, permitiu que houvesse aquela pesca maravilhosa. E agora nós temos essa outra pesca, que não são a mesma coisa. Uma foi lá no início do ministério. Essa agora, de João 21, já é quando Jesus está transferindo a responsabilidade da igreja para Pedro. Ora, por que foi equivocada essa decisão de Pedro? Porque Pedro havia sido escolhido lá no capítulo 5 de Lucas, e Jesus disse a ele taxativamente, Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. Isto é, acaba com a história de pescar peixes. Até aqui você pescou peixe, daqui em diante, tanto você quanto aqueles que eu escolhi, serão pescadores de almas, pescadores de homens, pregadores do evangelho. Mas agora ele, naturalmente, descrente de tudo que havia acontecido, eles não entenderam a forma como Jesus os deixou indo para o céu, ele retorna ao seu velho ofício. Ele se equivoca, ele renuncia ao compromisso que ele tinha assumido com o próprio Jesus Cristo, e ele volta para a pescaria. Mas Jesus não aceitou essa renúncia do apóstolo Pedro e dos demais que ali estavam. Porque eu sempre digo, meus amados irmãos, que quando Deus resolve chamar alguém, ele por nada desiste, a menos que ele erre, a menos que ele peque, que ele saia do compromisso, saia do caminho. Mas se ele continuar no caminho, Jesus nunca vai renunciar ou nunca vai desistir do compromisso que ele mesmo assumiu. Depois Jesus, de ter relembrado aquela pesca, para ele se lembrar lá do compromisso que ele tinha assumido, Jesus então aproveita a prontidão do próprio Pedro em liderar, porque ele liderou aqueles 5 para voltar ao velho ofício da pescaria. Os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, foram também chamados e comissionados enquanto pescavam. Foi Pedro, Tiago, João e André, irmão de Pedro, que não estava aqui nessa reunião. Então Jesus aproveita aquela reunião, aquela disposição de Pedro de ser líder, e ele então pergunta a ele, Simão, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou pela 3ª vez, e Pedro respondeu, mas respondeu de forma assim meio
meio envergonhada, meio desencorajada, naturalmente pensando no que tinha negado a ele. Ficaria muito contraditório alguém que negou ali atrás e agora ia dizer que amava. Mas Jesus confiou a ele, a igreja, apesar do equívoco, apesar da renúncia, apesar de ter liderado aqueles 5 outros para o lugar para onde não deveria, Jesus ainda entregou a responsabilidade da pregação do evangelho ao próprio Pedro. Quando ele diz, toma conta das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Glória a Deus. Queridos irmãos, o que eu quero dizer é que, apesar da equivocada decisão de Pedro, ali não houve pecado. Houve apenas um deslizezinho, mas Jesus não viu pecado em Pedro. Por isso Jesus aproveitou ainda e entregou a responsabilidade da igreja. E Pedro, então, começa o ministério, a liderança da igreja em Jerusalém, começa por Pedro, quando ele começa a partir dali, eles começam a pregar o evangelho em Jerusalém, e como Jesus mandou em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É natural que nós nos equivoquemos. É natural. O homem, infelizmente, a vida do homem vive ou contém alguns equívocos, alguns enganos, algumas decisões erradas. Mas nunca devemos prosseguir nessas decisões erradas. Nunca devemos prosseguir no equívoco. Ao chamado de Deus, temos que largar todo o equívoco, todo o erro, todo o engano, para segui-lo fielmente, como fez o nosso irmão apóstolo Pedro. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, e nos guarde. E que as decisões que porventura nós tomamos e que nos equivocamos, tenham o cuidado de Deus para voltarmos às trilhas, para voltarmos ao caminho e não perdermos a nossa salvação. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.